No vídeo anterior a esse, nós tratamos sobre honestidade, sobre falar a verdade com o irmão, falamos sobre as implicações disso, o custo disso, porque na verdade falamos ali que ao tratar o irmão em verdade, mas também em amor, precisamos estar pronto para momentos muito fáceis, mas momentos muito difíceis, porque esse irmão estará sendo confrontado com verdades que talvez ele não tenha o interesse de perceber ou de admitir. E não há como haver um acerto se não houver uma confrontação na maioria dos casos. E hoje nós vamos tratar sobre um outro aspecto de andar em verdade, falar a verdade e em amor, que é a questão não da honestidade, esse é o passo mais fácil, mas a questão da transparência em nossos relacionamentos. A verdade tem muito a ver com isso. E vou usar o texto que está em Coríntios, segunda carta, na verdade, de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, onde ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A gente vê aqui a preocupação de Paulo em relatar a sinceridade como um dos aspectos da fé que ele vivia. E, portanto, passa a ser, a partir dessa palavra de Paulo, uma orientação apostólica aos irmãos de Corinto e também uma orientação apostólica para nós, que andemos em sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem-cera. Alguém sincero seria alguém sem cera. E qual a origem disso? É porque as pessoas, quando faziam móveis, aqueles que os vendiam, artefatos de madeira, eles, quando tinham alguma falha naquela construção, eles cobriam isso com serragem e cera, para disfarçar aquela falha daquele móvel. Mas com o tempo, aquilo acabava vindo à tona pelo calor, pelo desgaste, e aí se verificava que aquele móvel comprado como perfeito não era tão perfeito assim. Nos nossos relacionamentos precisamos ser sem cera, sem máscaras, maquiando as nossas dificuldades quando tratamos as dificuldades do outro. Precisamos encarar que as nossas próprias fraquezas, quando tratadas com sinceridade, tornam-se um instrumento para o estímulo que o outro, assim como nós, busque superar as suas fragilidades, os seus temores, as suas falhas e mesmo os seus pecados. Então é isso que é ser sincero, sem cera, sem maquiagem sobre nós mesmos ao tratar o outro. Quando a gente fala em admoestar o irmão, o nosso coração pode até se animar com muita facilidade, porque estamos apontando o erro do outro, a fraqueza do outro, o descaminho do outro. Mas fazer isso, ser honesto, sem sinceridade, sem transparência, isso não teria valor algum para a sua vida. Nós precisamos entender que a autoridade de Cristo está sobre nós quando vivemos aquilo que Ele propõe para a nossa vida. Mas precisamos também entender que às vezes a autoridade está não na fortaleza das nossas atitudes, mas também na disposição de nos humilharmos, na disposição de admitirmos as nossas fraquezas, de admitirmos os nossos erros, porque através dessas coisas, e quando vencemos cada uma dessas coisas em Cristo, estimulamos outros que vençam também em Cristo. Então, na verdade, não pode faltar a honestidade, mas não pode faltar também a transparência. Sobre Jesus, as pessoas com quem ele trazia a palavra do reino reconheciam nele que sobre ele havia autoridade, que a sua palavra era cheia de autoridade.
E justamente por quê? Porque os escribas e fariseus compreendiam coisas maravilhosamente, tinham muita sabedoria humana, mas não tinham a disposição de se sujeitar a tudo aquilo que eles mesmos ensinavam. Então, a autoridade de Deus, através da nossa vida, deve se dar pela coerência entre o que falamos e o que vivemos. E às vezes a gente vai ter um processo duro para atravessar, porque nós temos conhecimento da palavra e não temos outra coisa que anunciar senão a palavra de Deus. Mas temos também que, assim como trazemos essa palavra para provocar diferença de coisas que ainda não alcançaram a transformação que deveria na vida de outros, nós também precisamos admitir os aspectos em que essa palavra ainda precisa continuar sendo trabalhada em nós, aspectos que a palavra nos recomenda e que nós mesmos ainda não alcançamos. E se estamos nessa caminhada, precisamos anunciar essa caminhada para que outros queiram fazê-la conosco, para que outros também se sintam esperançosos em serem continuamente transformados, como nós somos continuamente transformados. Nós somos alvos da misericórdia de Deus todos os dias. A graça de Jesus Cristo é que nos fez alcançados. Não é a nossa perfeição a olhos humanos, mas a nossa motivação honesta, o nosso compromisso fiel de nos superar a cada dia, de levantar de cada queda, como se nada tivesse rompido em nosso compromisso de viver em santidade. Considerar que as nossas fragilidades podem nos fazer cair, mas não podem nos fazer separar de Deus, é algo que estimula a caminhada do outro. Mas como que ele vai ser estimulado se eu não admito as minhas fraquezas, as minhas debilidades, os meus erros, os meus anseios quanto à vontade de Deus que ainda não se cumpriram mesmo em mim? Vamos encontrar autoridade na verdade. E vamos entender que verdade não trata só de tratar o que precisa ser revelado no outro, mas é usar também aquilo que precisa ser revelado de mim para edificação do outro. Sabe, se alguém passa por um problema, é mais fácil para ele andar junto daqueles que encontram-se no mesmo problema muitas vezes. A diferença é que ele já abandonou a disposição de sair desse problema, enquanto aquele que o orienta luta todos os dias para a superação deste mesmo problema, deste mesmo pecado. Lógico que não estamos fazendo aqui apologia a pecados de estimação. Não é isso. Mas sabemos que somos limitados. E é por isso que dependemos da graça de Deus para permanecer de pé. O outro precisa saber disso, através da nossa vida. Não só de histórias bíblicas, não só através de pregações perfeitas, mas através da nossa vida, estimular outras vidas a seguirem apesar de nós mesmos, apesar de nós. Se você quiser contribuir para que essa palavra chegue a tantos outros, se inscreve no canal, dá um like para que a plataforma possa fazer esse conteúdo chegar a tantos outros. Tchau. Paz.